Agora nós vamos dar início a uma conferência, né? E essa conferência nós vamos dar o nome de Micropolítica, Subjetividade e Pandemia. Desafios postos para a atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde. E para compor essa conferência, eu tenho a honra de convidar o professor Dr. Emerson Elias Merri, é médico, sanitarista, professor titular de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do campus de Macaé. E também tenho a honra de convidar a professora doutora Ana Lúcia Abraão da Silva, enfermeira, professora titular da Escola de Enfermagem Aurora de Alfonso Costa, da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde aos professores. Então, para dar início a essa conferência, eu passo a palavra ao professor Emerson Merri. Olá. Olá a todos, todas. Obrigado. Bom, antes de mais nada, agradecer aqui estar com vocês nesse encontro, que começa hoje, continua esses 2 dias, né? E diante dessa conversa aí que o evento prevê, entre 3 momentos, começando hoje com esse tema, micropolítica, subjetividade e pandemia. Bom, eu imagino que muitas das coisas que eu possa estar falando, elas serão repetitivas em relação a alguns outros momentos que eu já tenha participado, mas eu vou começar um pouco procurando algumas coisas que são sinais que a gente pode ir reconhecendo o quanto é fácil e o quanto é difícil a gente enfrentar o que nós estamos absolutamente passando nesse momento em relação a essa situação que nós estamos catalogando como o da pandemia, né, da Covid-19. Por que eu digo que é fácil e, ao mesmo tempo, é difícil? Eu diria que, do ponto de vista dos grandes desafios que, enquanto, eu vou colocar entre aspas essa palavra, humanidade, a gente já tenha vivido, acumulado enquanto questões que tivemos que enfrentar, não é absolutamente novidade que muito do que nós estamos passando, em alguns outros momentos da vida não muito distante, a gente tem situações de convivência semelhantes, né? 100 anos atrás, em vários países do mundo, nós vivemos o que falsamente é chamado de gripe espanhola e que nos colocou diante de um acontecimento enquanto uma certa produção de formas de adoecimento coletivo, no qual o contágio pessoa a pessoa parecia indicar como o elemento mais central desse processo de distribuição e de espalhamento dessa enfermidade coletiva, né? E aí, quando a gente visita esse tipo de processo, nós vamos ver que a humanidade, nesse momento, mesmo que não tenha desenvolvido um conjunto muito substancial de informação e de conhecimento sobre aquele processo coletivo, ela passa a aplicar algumas medidas que em outras épocas já se indicavam, que era a ideia de que, diante de uma situação dessa, você tem que praticar uma estratégia de bloqueio de qualquer forma de adoecimento coletivo que seja essa relacionada ao contágio pessoa a pessoa. Se você conseguir fazer isso,
você quebra esse processo de transmissibilidade. Ora, isso é um conhecimento, vamos dizer assim, histórico, acumulado, que tem eu diria assim, uma facilidade, né, para a gente poder compreender e entender que, se isso for praticado, isso rompe um mecanismo coletivo de transmissibilidade e a gente, depois de um período de grande ascensão do número de casos e dos efeitos que esse número de casos vai produzir, dependendo do grau de patogenicidade e que vai indicar, inclusive, a capacidade de letalidade que esse tipo de processo contém, você vai percebendo que essa simples medida, não é, ela resultará num controle efetivo. Ora, essa imagem é uma imagem interessante, porque significa o seguinte: mesmo que a gente não tenha domínio completo sobre o que é que está acontecendo, nós temos algumas chaves do conhecimento que nos permite construir estratégias de intervenção que nós consideraríamos a priori como de grande efetividade. Ou seja, qualquer lugar que conseguisse impedir esse processo de transmissibilidade pessoa a pessoa teria grande sucesso. Bom, então é isso, né? Nós temos aí um domínio do conhecimento que gera, sim, uma facilidade incrível para nós. Pois é, só que, ao mesmo tempo, quando a gente vai acompanhar esse processo, que tem início no final do 19 para o 20, pelo menos como uma situação mais visível, e que vai ir se acentuando como um processo de espalhamento mais ampliado por um conjunto de coletivos sociais em vários territórios pelo mundo afora, nós vamos percebendo que essa simples medida, ela parece que é algo muito difícil de ser feito. Ou seja, a gente vai constatando que aquilo que aparentemente era do terreno de uma grande facilidade e de uma grande obviedade do ponto de vista do conhecimento, ela vai se tornando, e aí com uma certa incógnita, né, algo muito difícil de ser realizado. E nós vamos percebendo que este processo ele vai indicando a dificuldade que nós vamos tendo de poder construir de maneira muito efetiva estratégias de intervenção em cima de um conhecimento tão óbvio, não é? E que essa estratégia de intervenção em cima desse conhecimento tão óbvio, ela se torna uma grande incógnita, porque na experimentação dela, pelo mundo afora, de diferentes maneiras, a gente vai recolhendo muito mais insucesso do que sucesso. Então, nós vamos vendo que o mecanismo de espalhamento, que vai nos indicando um certo descontrole, uma certa incapacidade em processar essa intervenção, ela vai sendo constatada de uma maneira muito evidente a partir, principalmente, de alguns países que, a princípio, seriam países que nós, olhando antes da pandemia, teríamos em grande conta, do ponto de vista da capacidade de operar com conhecimento e do ponto de vista da capacidade de ter uma rede de cuidado que esse conhecimento teria uma grande chance de impactar efetivamente o processo que se vivia. Ou seja, nós vamos vendo no território europeu, e aqui não é mais segredo para ninguém,
que os indicadores de insucesso e de falhas nesse processo são muito acentuados e muito evidentes. Depois de 10 meses desse processo, a gente começa a perceber que aquilo que era do campo da obviedade já não é mais do campo da obviedade. Ou seja, o conhecimento que poderia nos criar uma base muito tranquila de intervenção, ele não consegue se constituir numa estratégia efetiva nesses lugares. E aí começam 1000 elaborações, 1000 teorias, aí a gente começa a ter olhares comparativos. Então, o lugar mais impactante de origem desse processo, em Wuhan, na China, né? Ele já vai indicando, 3 meses depois, uma alta capacidade de impactar a manutenção e continuidade do processo. 10 meses depois, a gente revisitando Wuhan, a gente percebe que esse processo está completamente sob controle nessa região. E, paradoxalmente, quando a gente olha o processo europeu, a gente vê, nesses 10 meses, ele escapando de novo pelas mãos. Não é? Quando nós agregávamos, então, novas teorias, novos conhecimentos dentro de um território denominado da ciência, e diríamos, então, não, esse processo ele também é um processo que tem um mecanismo de autocontrole. Então, na medida que esse espalhamento vai acontecendo, e aí vem todas as teorias imunológicas, os estudos epidêmios imunológicos, os estudos populacionais, as teorias a partir da infectologia, da imunologia, da saúde pública, da epidemiologia, e vai se produzindo uma enormidade de novos saberes, dizendo, não, ele é autocontido, esse processo, na medida que ele vai ocorrendo, ele vai se espalhando, e a gente vai vendo, depois de um processo intenso de ampliação da contaminação e de efeitos desastrosos de uma doença de baixíssima letalidade, porque era isso que ia o tempo inteiro se dizendo, a gente vai percebendo um processo autolimitado, não é? E aí, 10 meses depois, a gente olha esse processo e não faz uma semana atrás, por exemplo, os Estados Unidos, em um único dia, em 24 horas, depois de ter toda uma elaboração de que o processo estava contido, tinha uma queda evidente do número de casos, mesmo reconhecendo que não se tinha conseguido construir uma prática daquele conhecimento tão simples, que era cortar o mecanismo de contágio, os Estados Unidos, há menos de uma semana atrás, em um único dia, morre mais gente do que toda a mortandade de um ato que foi o ato de 11 de setembro de 2001, com a queda das Torres Gêmeas, né? E aí a gente fala, nossa, o que será que está acontecendo? Que processo difícil esse, não é? A gente não consegue interferir. Não, mas aí tem lá todo um novo saber também que se agrega, criando um mecanismo quase piegas de esperança, que estamos agora diante dele, de que a biotecnologia iria construir uma resposta adequada, e nós vamos agora entrar, então, na fase da vacinação, e pronto, a vacinação vai resolver daqui para frente tudo do mesmo jeito que a gente imaginou, que quebrando lá o contágio pessoa a pessoa, que seria efetivo na Europa, porque imagina, o centro do mundo, o centro da cultura contemporânea, o centro da ciência, o centro do saber e do bom senso, a Europa, não é? Iria ter esse resultado. Dizíamos isso já em fevereiro, em março. Bom, estamos então diante desse panorama, de que agora
um novo dilema de algo tão fácil de novo. Que algo tão fácil de novo? Bom, se era tão fácil a ideia de que cortando o contágio a gente impediria a existência da pandemia, não é? E a gente controlaria, agora nós estamos diante de uma nova facilidade. Se nós criarmos uma imunidade coletiva artificial por uma vacinação, nós vamos fazer um controle absolutamente enorme do ponto de vista da pandemia. E aí estamos agora, né, nessa fase, preocupados em discutir o calendário e quando é que nós vamos receber as vacinas, que vacina vai ser a melhor, se é a Coronavac, se é a Sputnik 5, se é a da Pfizer, a congelante vacina da Pfizer, se é a Oxford, que cometeu uma gafe no meio do caminho. Quer dizer, onde é que nós vamos encontrar esse novo dispositivo milagroso, não é? E aí, todo momento, a gente vai olhando, tentando detalhar e falar, opa, parece que também, de novo, não vai ser tão simples assim. Mas por que não vai ser tão simples assim? Pode ser que, de novo, a gente, diante dessa simplicidade, vai encontrar algo que seja de enorme complexidade, que a gente não tem conseguido interferir, não é? E não vai ser tão simples assim, porque talvez esse algo de enorme complexidade cria uma interferência naquilo que parecia uma solução evidente, vacina todo mundo e pronto, resolve tudo. Mas aí começam a surgir análises. Não, mas vacinar todo mundo é praticamente impossível, porque nós não temos vacina para todo mundo. Então nós vamos fazer uma eleição de prioridade. A gente começa a ver, há 2, 3 dias atrás, chegou a sair o calendário com dia marcado de um possível calendário de vacinação no estado de São Paulo. Que o prometedor governo estadual já até estabeleceu, janeiro no dia tal, as pessoas entre mais de 75 anos, mais bombeiros, mais em tais grupos e tais grupos, iniciam a vacinar a primeira dose, depois em tal dia a segunda dose. Aí entra o grupo dos que têm entre 69 e 75 anos em fevereiro e toma a primeira dose, segunda dose no comecinho de março. Aí chega o grupo de 64 a 69, e aí a gente vai olhando nesse calendário e a gente vai, mas nossa, como é que eles conseguem inventar um calendário desse? Se algumas coisas ainda não se sabe nem responder direito. Por exemplo, será que quem vacinar, vou pegar o meu caso, que se for esse calendário, eu vou estar lá em fevereiro, no segunda ou terceira semana de fevereiro, tomando minha primeira dose. Aí, no comecinho de março, eu estarei tomando minha terceira dose, minha segunda dose. Bom, teoricamente, então, pelo teste da Coronavac, eu estou protegido a partir de então. Bom, mas estou mesmo? Até que mês a minha capacidade imunológica ela vai ser efetiva? Não sabemos. Será então que o nível da minha proteção imunológica vai coincidir com o nível da proteção imunológica dos outros grupos, a ponto da gente criar uma barreira de transmissibilidade? Nós não sabemos. Entre esse não saber e a experimentação, eu, que sou médico sanitarista, eu vou me arriscar a tomar vacina? Eu vou. Mas quantos eu vou existem hoje? Bom, então a gente já começa a ouvir um burburinho, hoje mesmo, conversando com algumas pessoas de comunidades de maiores vulnerabilizações para a produção mais ampliada
da vida, em termos materiais e subjetiva, do ponto de vista dessa conversa, do saber, da ciência, do conhecimento, das biotecnologias, da biomedicina. Numa conversa com esses grupos, vai emergindo as falas. Ixi, essa proposta da vacina para nós, isso aí isso é um golpe. Como assim é um golpe? Não, isso vai se aplicar coisas que não têm valor, e isso, às vezes, é até para matar a gente. Eu não vou me vacinar, não. Ixi, como assim você não vai se vacinar? Não, não vou me vacinar, nem sei se vou deixar minha mãe vacinar, eu não sei se minha avó vai vacinar, eu não sei se meu tio, minha tia, meu neto, minha neta. E aí começa uma grande discussão, e aí você volta e fala, não, mas será que isso aqui é para o chamado povinho brasileiro? Não, não, então eu vou revisitar a conversa que está tendo na Espanha. Pronto, a Espanha. Porque a Espanha, nesse momento, está numa explosão que não tem tamanho, e aí tem um burburinho na Espanha, uma última pesquisa, que, de repente, vai mostrando, peraí, mais da metade da população espanhola diz que está cautelosa, que não aceita vacinação na primeira linha, ou seja, não é que nem eu, e olham para mim e me acham um bobo por eu dizer que eu vou topar a vacinação logo em fevereiro, e mais 50% dos espanhóis desse país europeu, primeiro mundo, culto, não é? Nossa, uma quantidade gigantesca de italianos e italianas, de franceses e francesas, de ingleses e inglesas. Uai, o que é que está acontecendo? De alemães? Uai, o que é que está acontecendo? Parece que as pessoas estão colocando em dúvida, elas não querem ser cobaia? Elas estão achando que então esse é um momento de cobaia? Mas e a China, que em Wuhan controlou e não tem vacina ainda? Como é que é isso? E por que a gente não consegue aqui fazer isso? O que opera? Pode ser que esse mecanismo de produção do burburinho, essa produção coletiva da subjetividade, esse modo de produzir a vida individual e coletiva, parece que isso tem uma capacidade de interferir que a gente não tinha muito estratégia para isso. Isso não estava composto no saber. Em especial no saber da biotecnologia, né? Então, o mecanismo de produção de uma vacina salvadora, ela não é acompanhada da possibilidade de imaginar como é mesmo que eu garanto que todo mundo tome a vacina. Vamos supor que eu tivesse a possibilidade de vacinar todo mundo numa semana. Como é que eu faria isso? Parece que as pessoas têm mecanismos de se posicionar perante a sua existência, o seu modo de viver, que produzem uma interferência enorme naquilo que aparentemente seria muito simples, para ter um efeito enorme, positivo. Mas será que isso também ela continua sendo um elemento tão complexo e tão sofisticado que o modo de organizar as nossas redes de cuidado não se percebeu ainda que isso talvez tenha sido já há muito tempo sinais que vêm do mundo do cuidado? Não é? Aqui eu estou imitando um grupo que eu coordeno, que eu trabalho como membro de um coletivo chamado Sinais que Vêm da Rua. Aqui eu estou fazendo uma conversa com isso e falando a organização das experiências de cuidado nas redes de saúde que a gente já pensou, não é? Em como organizá-la, inclusive no território do cuidado, com coisas que a gente chama de atenção primária à saúde. Parece que a gente não conseguiu dar conta de que tem uma complexidade naquele mundo da facilidade que parece que a gente não conseguiu incorporar até hoje, que é o quanto é complexo, o quanto é intenso
e difícil o conjunto de estratégias de cuidado que estão inscritos nesses diferentes modos de intervenção nos coletivos sociais, nos corpos individuais e coletivos, essa coisa muito complexa que é o modo como, de maneira singular, cada um constrói estrategicamente as suas apostas de produção de vida. Ora, isso é interessante. Isso quer dizer, então, que parece que toda essa história que nós estamos andando, desde sempre, ela contém, naquilo que aparentemente era uma grande facilidade, um elemento de alta complexidade, que é o fato de que a produção do cuidado não é simplesmente uma aplicação de uma técnica ou de uma tecnologia muito óbvia, que do lado de lá, ao aplicá-la, sairá o cuidado bem feito. Parece que tem outros elementos que compõem isso. Será que tem outros componentes que nós poderíamos chamar micropolíticos e do campo da subjetividade, que é o campo próprio do que é a construção da micropolítica, não é? Enquanto um território onde operam as relações de poder nos encontros, relações que adquirem em si uma equivalência entre os corpos que se encontram e que essa micropolítica não é a política no menor, mas essa micropolítica é um mundo de produção da vida em si e que esse mundo, do modo como se produz a vida individual e coletiva, as chamadas tecnologias do campo do cuidado, em sua imensa maioria, ainda não se deu conta de que ela já dá sinais do fracasso dessas tecnologias há muito tempo. Ou seja, não é de hoje que a gente pode dizer que a gente está fracassando no campo do cuidado. Não é de hoje que a gente pode dizer que as nossas redes de cuidado, as nossas modalidades de cuidado, as nossas formas de organizar as estratégias de cuidado, que elas têm indicadores de que elas são incompetentes. Nós já temos isso. Eu, por exemplo, que não sou adepto da noção de atenção primária à saúde, todo mundo que já me ouviu falar sabe que eu sou contra esse nome, não é? O nome atenção primária à saúde, por exemplo, para mim, me traz a herança mais atrasada da vinculação entre as práticas de cuidado no território e a saúde pública. Que saúde pública? A saúde pública, como aquele conjunto de estratégias de construção de cuidado, enquanto uma ciência do Estado sobre os corpos individuais e coletivos. Porque a saúde pública é isso. A saúde pública não é uma área técnica de conhecimento do cuidado. A saúde pública não é uma área de domínio generoso sobre os corpos. A saúde pública, ela é absolutamente um campo da ciência do Estado para fazer a vigilância, o controle e a produção de corpos individuais e coletivos. E a atenção primária, para mim, ela é exatamente essa expressão. Ela é uma argamassa das estratégias da saúde pública. Não é à toa que dentro do molde do que chamamos atenção primária, nós temos um conjunto de estratégias, que é um conjunto de estratégias sobre vigilância, controle e produção de corpos. E não é de hoje que no campo da atenção primária, como no campo deste território da saúde pública, a gente vivencia uma enormidade de fracassos. A gente sabe que todas as estratégias tecnológicas que a atenção primária advoga para si, o cuidado centrado na pessoa, a questão do território onde a pessoa vive, e se a gente se aproximar das ferramentas que a saúde pública constitui, nós vamos ver que as ferramentas é para vigilância, controle e produção dos corpos. É só você fazer um estudo muito simples de fazer,
que é o desenho do conjunto de projetos terapêuticos que a atenção primária produz para cuidar dos coletivos dentro dos territórios da vida. Analise os projetos terapêuticos que, no campo da atenção primária, as equipes de saúde produzem. Ora, isso não é um problema da atenção primária brasileira, isso é uma característica da atenção primária no mundo inteiro, inclusive em Cuba, inclusive na China, não é? Que são estratégias biomédicas, centralmente biomédicas, que no máximo trabalham com a noção um pouco a mais ampliada da clínica, incorporando alguns fatores sociais, alguns fatores culturais, alguns elementos do hábito de vida, mas não a ponto de compreender que no território da produção do cuidado e da vida existem estratégias de alta complexidade para disputar o que é o modo de viver. Não, as tecnologias de cuidado nesse território, pouca atenção deu. Na realidade, ela vai se identificando com essas noções de que os fracassos que a gente encontra nesses coletivos, o baixo impacto no controle da diabetes, o quase nenhum impacto no controle da hipertensão arterial, praticamente a gente não tem conseguido enfrentar e coloca sempre a desculpa no nível de miserabilidade das populações ou da vulnerabilidade dessas populações, a gente vai sempre dando alguma desculpa de que o problema está no outro. Bom, a tuberculose é mestre nisso. O campo de cuidado na tuberculose é mestre nisso, porque até inventou um diagnóstico, que é o diagnóstico do abandonador. Então, quando ela fracassa, ela já diz, é porque o outro abandona. Não é? Bom, então, na realidade, voltando a esse processo e já ir encerrando essa grande elaboração de problematização, eu diria que nós precisamos desses sinais que vêm do cuidado, desses sinais que vêm da pandemia, encarar de frente que nós estamos numa crise que é muito maior, já de muito tempo, de tudo que nós já sabíamos. Essa crise é do próprio paradigma que nós temos para o campo da saúde. Essa crise é da própria concepção de mundo que nós temos no campo da saúde, ainda como ciência de Estado. Essa crise é o nosso aprisionamento no saber biomédico. Essa crise é no imperativo que nós temos das profissões sobre o cuidado do outro. Ou seja, a pandemia tornou evidente o que já era sabido por muitos. Essas modalidades de cuidado que a gente inventou, atenção primária à saúde, as formas de cuidar das ciências de Estado, todos os paradigmas científicos que temos adotados são incompetentes, porque não conseguem compreender que o mundo do cuidado é um território micropolítico, profundamente subjetivizante, aonde o que existe são disputas dos modos de viver, e aonde nestas disputas a produção de mais vida na vida vivida não se resume simplesmente numa estratégia biomédica centralmente de experimentar o cuidar do outro, que na realidade o que se pede é um encontro que seja um encontro entre viventes que são absolutamente competentes para disputar com o outro o sentido do seu próprio viver. E isso as estratégias da pandemia não têm conseguido enfrentar, em especial nos países que têm baixa densidade, eu vou chamar isso aqui entre aspas, para ir encerrando, do que eu chamaria de um espírito de produção comunitária, aonde o cuidar de si é o cuidar do outro. Principalmente nas sociedades capitalísticas e neoliberais, onde, na realidade, o cuidar de si é um ato egóico, egoístico centrado, onde a concepção de outro é uma concepção reduzida. E aí nós temos uma dificuldade tremenda nas estratégias que nós temos à mão
de poder pensar como fazer. E aí pensamos em medidas policialescas, pensamos em medidas autoritárias e não conseguimos explorar a produção de grandes densidades desse chamado espírito comunitário que cria entre os vários coletivos de uma região a ideia da solidariedade, a ideia de que cuidar de si é exatamente cuidar do outro. E nessa estratégia é produzir a minha própria vida enquanto prática de cuidar do outro. Ora, essa densidade micropolítica e subjetiva, o campo da atenção primária passa longe, nem problematiza. Quando problematiza, problematiza com um conceito fraco de cultura. Quando problematiza, problematiza com um conceito fraco de hábitos, de modos de vida, assim, absolutamente fragilizados e tecnificados. Então, eu creio que esse tema, né, é um tema que nós estamos diante dele e que temos que encarar. Não é? Nós temos que encarar exatamente por esse território. Eu imagino que o meu tempo é um tempo que está se esgotando. Eu estou olhando aqui que já tem 1h06 que eu estou falando, e a gente poderia equacionar aqui uma discussão, uma problematização, e avançar um pouco mais. Se vocês me derem mais 2 horas, eu talvez possa fechar o meu raciocínio. Obrigado para vocês, um grande abraço, estou aqui no aguardo. Peço perdão, meu microfone estava desligado. Eu agradeço, professora, a sua fala. E agora eu gostaria de convidar a professora Ana a se juntar a nós nessa mesa, né, nessa conferência, para ela poder fazer essa interlocução agora com o senhor. Obrigada, professora Ana. Obrigada pelo convite. Para mim é uma grande alegria estar aqui com pessoas muito queridas, né? E Emerson, com certeza a gente ficaria te ouvindo aqui por umas 3 horas, né? Não é uma, não, 2, né? 3 horas aqui. Né? Eu acho que as suas reflexões, né? A gente faz parte da linha, né? São sempre muito, muito instigantes, né? Acho que convoca a gente a sair do lugar, convoca a gente a pensar, né? E eu acho que essa provocação de pensar, de fazer essas mudanças, né? Faz mudança também na prática da gente, né? E, assim, eu acho que esse seminário é um seminário muito... Eu estava até falando com a Sinira, né? O quanto esses seminários, nessa forma de organização em live, vai permitir a gente estar acumulando, né, um material rico e importante, né, dentro do campo da saúde coletiva. Né? Eu acho que essa sua fala é uma fala emblemática, é uma fala que a gente vai poder explorar. Acho que você traz aqui elementos muito, muito interessantes nessa questão da produção da vida. Eu acho que tem, né, acho que quando você traz essa coisa de ser fácil e ser difícil, né, é bem interessante, né? E essa coisa da pandemia, né, quando a pandemia ela vem como um analisador, né? Ela vem trazendo elementos que colocam a gente interrogando, né, como você falou, né, interroga a ciência, interroga essas teorias, né, interroga esse modo, vamos dizer assim, fácil da gente controlar algo que seria tão tranquilo, que é a questão do contato, né? Então, é uma técnica, como você falou, simples, né? Mas, ao mesmo tempo, complexa, difícil, exatamente por essa ciência, essa própria ciência, ela não se dá conta dessas grandes densidades e dessa dinâmica micropolítica, né? E aí tem uma pergunta aqui, Emerson, eu vou fazendo aqui
na medida em que a gente for conversando, tem uma pergunta aqui que gostaria de propor para você, se esse movimento que você falou da recusa da vacina não seria um movimento instituinte, né? Essa é uma pergunta que está aparecendo aqui na tela para a gente, né? E dentro dessa pergunta, né, que está falando, né, desse movimento instituinte, né, eu acho que a gente também poderia acoplar esse movimento instituinte a essa questão das disputas que você fala, né? As disputas dos viventes, né? As disputas que a gente vai traçando dentro da nossa forma de existência, né? Como é que a gente vai se constituindo, isso é legal na sua fala de observar, né, que essa constituição minha, enquanto sujeito nesse processo, é também a constituição do outro. Então, com vamos dizer assim, essa dobra, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu vou me produzindo, que eu vou me constituindo nesse tecido, nesse território, e aí eu vou também traçando estratégias para o meu cuidado, eu vou também cuidando do outro. Eu acho que essa dimensão que você traz, acho que é uma dimensão que a gente pouco enxerga quando a gente está lá na linha do cuidado. Essa é uma dimensão que nós, enquanto profissionais, a gente pouco lança a mão dessa estratégia para produzir o cuidado. A gente vai lançar muito mais mão, né? Eu acho que aí essa coisa da ciência, como você traz, né? A gente vai lançar muito mão dessa ciência da epidemiologia, da imunologia, para fazer o tratamento e o acompanhamento de medidas de controle dessa pandemia, do que exatamente entender e se aproximar desses modos de viver, né, dessa produção intensa de vida, né? E aí eu fico aqui do meu lado pensando, né, como é que a gente pode incorporar na nossa prática do dia a dia, dentro das unidades de saúde, da atenção básica, esses modos que estão em disputa. Por outro lado, a gente também percebe que algumas equipes já fazem isso sem ter clareza, ou vão fazendo isso porque é o movimento da vida, né? Incorporando essa dinâmica de vida, essa dinâmica da solidariedade, essa prática que rompe com esses paradigmas científicos, de certa forma, tem algumas equipes que vão incorporando esse fazer, esse cuidado dentro da sua prática, né? E projetando a partir daí formas e estratégias de trabalhar no meio dessa pandemia, né? E aí acho que eu gostaria de ouvir um pouco mais, não tem, né, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais você nessa dinâmica, né, nessa linha, ou nesse território micropolítico das interferências, porque ao mesmo tempo que essa ciência mais dura, ela interfere na vida, a vida também interfere também nessa dinâmica dessa ciência. E aí a gente tem essa complexidade que nós, do campo da saúde, a gente tem dificuldade de se aproximar, porque é um campo, e aí, né, acho que é legal perceber isso na sua fala, que é um campo em acontecimento. Então, quando a gente está falando dessa prática do cuidar do outro, que é o cuidar de si, a gente está num campo onde o acontecimento ele é muito vivo, ele é muito dinâmico, né? E nessa dinâmica, realmente, a técnica ou as tecnologias dessas ciências que a gente tem hoje são insuficientes para dar conta dessa complexidade. Ok.
Ok. Posso? Então, Ana? Sim. Aí a gente vai conversando. E depois eu posso também, Emerson, ir falando também algumas perguntas que estão aparecendo aqui no chat. Tá ótimo. Eu tenho acompanhado aqui também um pouco o chat, né? Porque aí eu vou me balizando aqui, né? Algumas coisas que o Gustavo tem colocado, né? Inclusive sobre esse tema da disputa, que também não estaria em crise. Depois a gente vai para isso. Eu quero primeiro agradecer a presença da Ana, né? Ana Abrão. A gente tem uma longa parceria, né? Já com muita história, e agradeço demais ela estar aqui. Assim como agradeço a toda essa iniciativa, né? Que vem aí das várias parceiras, por exemplo, das grandes amigas que eu tenho aí em Ribeirão, na USP de Ribeirão, na enfermagem. Isso me dá muita implicação nesse processo aqui que nós estamos fazendo hoje, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa ideia do Instituinte, né? O tema desse processo de disputa, da disputa que está cravada no presente pelo que ele possa ter de potências de devires, né? E aí a maneira pela qual, no presente, nós nunca estamos diante do futuro, mas nós estamos sempre diante do passado. Tem um povo originário que vive aqui nesse território que a gente chama de América, né? Que tem uma ideia de que à nossa frente está o passado e nas nossas costas está o futuro. É uma forma muito incrível de conversa, inclusive com um pensador, que nem o Walter Benjamin, né? Que é um pensador que fala da imagem, né? Da ave que voa, né? Num devir com a cabeça voltada para trás. Na realidade, essa imagem, né? Da temporalidade operando na história, ela traz um pouco essa questão, né? E mais que isso, ela de uma certa forma nos coloca sempre diante da ideia de que cravar a discussão nesses processos entre o território da verdade e o território da mentira é um caminho completamente complicado. Então, o problema não é se disputa em si está em crise, mas é a conformação dos tipos de disputa que podem estar em crise. Então, por exemplo, a disputa que existe entre um território da verdade vezes um território da mentira, ela já é algo que, no campo da filosofia, por exemplo, desde o século XIX, com um pensador que nem o Nietzsche, já ficou para trás, né? Que pouco importa para o Nietzsche a chamado construção da verdade verdadeira, na medida em que ele faz uma discussão de outra ordem, né? Ele faz uma discussão de que a verdade se confirma na materialidade da produção das existências, mesmo que uma outra forma de olhar o mundo diga que aquela verdade é uma mentira. E esse debate está muito cravado no momento atual da pandemia, né? O tema do negacionismo, não? Então, tem negacionismo e tem uma verdade que diz, olha, isso aí que você está falando é negacionista. E aí você vem com esse olhar do Nietzsche e a questão não é essa, se um é negacionista e o outro é o verdadeiro. A questão é que efeito de produção material de existência tais perspectivas produzem. E, nesse sentido, que efeito instituinte essas perspectivas instituem, em termos de materialidade, de modos de viver. Então, o que importa é fazer um deslocamento, inclusive do ponto de vista de não ficar caindo nessa dicotomização entre verdade de um lado, mentira do outro. Que a grande questão que está colocada, e acho que aí o Nietzsche
tem uma contribuição que é muito rica sobre isso, é essa conformação da materialidade dos modos de viver, mesmo em cima de uma grande mentira. Então, quem acompanha a obra de um pensador dessa potência, que nem o Nietzsche, que vai em alguns materiais, eu tenho destacado muito que tem 2 grandes produções de pensamento do Nietzsche no século XIX, em torno de 1885, 1886, 1887, que é em cima de livros que a gente tem aqui, já disponível em português, né? Um é Para Além do Bem e do Mal, e o outro é A Genealogia da Moral. E que quando você lê esse material desse pensador, né, você vai ver que ele vai combater essa ideia de uma dicotomização entre um mundo de uma perspectiva correta versus os outros que têm perspectivas equivocadas, né? Ele vai dizer que, por exemplo, se constituiu no Ocidente grandes produções materiais de modos de viver em cima de mentiras. E ele vai trabalhar com essa ideia, né? Ele vai ser um feroz crítico, por exemplo, da forma de como vai se constituindo o território da religião, os paradigmas que vão animando o olhar de várias religiões, os valores morais que elas vão produzindo, mas, para ele, pouco importa se isso é verdade ou é mentira. Para ele, o que importa é que isso produz modos de existência, modos de viver, processos coletivos de viver. Então, o Nietzsche nos convida a fazer um deslocamento, né, que está aqui no campo da pandemia do mesmo jeito. O que é mesmo? Quem é mesmo negacionista? Né? Negacionista é aquele que nega a vacina como alternativa, mas qual é a relação que há entre uma perspectiva de mundo de certos coletivos e a perspectiva de mundo de outros coletivos? Que grau de confiabilidade essas perspectivas encontram entre si? Até onde eu consigo minimamente abrir uma certa porosidade na minha perspectiva de produção de mundo em relação à presença de outras perspectivas, né? E em que medida certas perspectivas se entrelaçam, se contribuem, e certos modos de produção de vidas coletivas se agregam com a oferta de outros modos de produção de vidas coletivas. Até onde esse processo, que a gente pode chamar de um negacionismo instituinte, ele opera exatamente com um grau tal de desconfiança em relação à perspectiva de mundo do outro, de que produzir o meu modo de viver é praticamente destruir o outro, não é? Ora, isso não coloca obrigatoriamente um no campo da verdade e o outro no campo da mentira. Isso coloca, sim, numa disputa muito viva de mundos outros. E isso nos coloca diante do passado que está adiante de nós e o que é que nós fazemos com esse passado que está adiante de nós. Bom, nós aqui no Brasil estamos a todo tempo com o passado adiante de nós. A todo tempo, dentro de uma certa perspectiva de mundo, nós estamos tendo que enfrentar o que nós temos a dizer sobre a violência da racialização. O que nós temos a dizer sobre a violência de gênero. O que nós temos a dizer sobre o preconceito que se institui em relação à existência de um outro que não é igual a mim. O que nós temos a dizer sobre modos de viver que não têm a mínima possibilidade, generosidade em acolher a diferença no modo de viver dos outros. Ora, isso é ter o passado sempre adiante, estar sempre à frente de nós e ter que conversar sobre isso o tempo inteiro. Então, quando a gente pega alguns elementos, que nesse tema que eu trouxe aqui, o que é mesmo que o tema da vacinação tem colocado, o tema não é de uma disputa simplória de militantes que têm uma certa verdade para carregar,
né? O tema é do encontro micropolítico dos corpos. O tema é o que pode ou o que podem os corpos produzir quando eles se encontram, e este encontro é substancialmente micropolítico. Ele é um campo de permanente transversalização de forças instituintes e instituídas que operam sobre as possibilidades de materializar modos de viver que, na sua diferença, se alimenta do outro modo de viver, ou modos de viver que, na sua diferença, produz relações de desigualdade e violência. Eu acho que isso é que está cravado hoje, não é? E essa questão ela é substancial para a gente poder ampliar essa problematização e, inclusive, o limite que a gente tem visto nessa incapacidade do campo da atenção primária à saúde ou do campo da saúde como um todo, perceber que a chamada produção do cuidado não é um campo restrito ao seu território, não é um campo que está contido no território que nós poderíamos dizer das práticas de saúde, que na realidade o tema do cuidado é um tema que transversaliza qualquer produção individual e coletiva de modos de viver. E, portanto, o tema do cuidado pertence aos territórios vivos em ato. Eu estou fazendo uma brincadeira com o meu próprio conceito de trabalho vivo em ato. Mas, na realidade, que o tema do cuidado ele está inscrito exatamente nisso, não é? Na produção micropolítica dos territórios existenciais vivos em ato. E, portanto, a produção do cuidado é algo que dialoga sempre muito tensamente entre a maneira de se materializar modos de produção de vida e aquilo que um certo campo da saúde é capaz de conter ou mesmo de ofertar. Por isso se estabelece permanentemente naquilo que nós chamamos o campo das experiências das práticas de saúde, o tempo inteiro uma tensão entre a desconfiança e a confiança. O tempo inteiro opera uma disputa, viu, Gustavo, entre as perspectivas de mundo, que opera o tempo inteiro uma disputa de modos de existências individuais e coletiva. Então, isso é constitutivo do campo da saúde, porque o campo da saúde ele é transversalizado por um conjunto de linhas de forças do tema do cuidado que faz referência à produção da vida, e não especificamente a um território institucional socialmente reconhecido como o território da saúde e da sua conformação, enquanto oferta de experiências e práticas profissionais centradas, não é? Então, essa questão, ela no momento em que a gente se encontra nessa encruzilhada da pandemia, nos convida a pensar que o que está em evidência é exatamente essa incapacidade que nós temos tido de poder compreender isso, porque nós operamos com certa perspectiva de mundo paradigmática que acreditou nesse território da capacidade de um saber sobre o mundo, com uma potência de manejo sobre este mundo, na perspectiva de instrumentalizar esse mundo, e este mundo como um mundo de coisas que nós, sujeitos sobre ele, podemos operar. Ora, nós estamos diante exatamente do fracasso dessa perspectiva. Nós estamos exatamente diante do fracasso da ciência, que vem se constituindo nesses últimos 5 séculos, não é? Nós estamos exatamente diante disso. E aí nós estamos percebendo que este processo é um processo profundamente mais complexo, mais delicado, que poucos de nós conseguiu dar atenção substancial a isso já em suas produções, não é? São poucos os filósofos, são poucos os pensadores,
são poucos os elaboradores em relação a esse mundo que têm conseguido nos chamar para um entendimento dessa complexidade. Eu costumo usar muito de um filósofo referência minha, mas eu vou usar hoje de 3 filósofos referências minhas para falar um pouco disso. Um deles é um filósofo chamado Ailton Krenak, né? Eu acho que todo mundo sabe quem é o Ailton Krenak, mas o Ailton Krenak, para quem não sabe, ele é nascido aqui nesse território que foi batizado através da ocupação europeia como território do Brasil, e ele, na realidade, ele vem de povos originários, né, dos botocudos, e vive num aldeamento, né, que se institui no século XIX e XX, chamado Krenak. O Ailton, para mim, é um dos principais filósofos da história brasileira e, atualmente, para mim, é um dos filósofos mais potentes que nós temos aí para escutar, para ouvir, para pensar, para problematizar, não é? E o Ailton tem chamado a atenção que é absolutamente interessante. Ele diz que a pandemia tornou evidente o quanto os modos de viver encontram-se na encruzilhada da produção do que seria a vida em comum, não é? E o quanto essa encruzilhada tem encontrado respostas nas chamadas ciências oficiais, as piores possíveis. Os últimos 3 livros do Krenak, não é? Eles vêm trabalhando um pouco nessa direção de uma maneira muito potente, e o Ailton vem, e eu acredito que ele é o filósofo mais nietzschiano que nós temos no mundo hoje, sem ele querer essa filiação e sem eu querer dar essa filiação, mas pela razão de que ele coloca sempre em interrogação o valor do valor, não é? Então ele diz: qual é o valor de um conhecimento que se produziu nesses últimos 5 séculos? Qual é o valor deste valor, não é? Qual é o valor que nós temos sobre a formação no campo da educação? Qual é o valor deste valor? E eu chamo que isso é uma abordagem nietzschiana, porque o Nietzsche ele vai por um percurso que a grande questão para sair dessa encruzilhada da vida atual é a gente transvalorar os valores, deslocarmos de toda a produção da moral para uma questão da ética e da disputa que a ética contém entre modos de viver. Acho que Ailton Krenak ele vem demonstrando isso nas suas elaborações e ele vem poderosamente colocando para nós os limites das saídas que nós temos formados a partir destes territórios de conformação dos campos de saberes científicos contemporâneos. E ele diz: a pandemia desafia isso a todo tempo, porque a pandemia desafia a produção dos modos das vidas em comum. Então, esse é um elemento interessante. A segunda coisa que ele traz para a cena é exatamente um diálogo muito forte com isso que eu chamei de território vivo em ato, que se nós nos debruçarmos sobre os modos de construção dessa força comunitária da produção da vida em comum, nós vamos ver que nem todos os territórios que a gente vive são igualmente vivos em ato. Nós temos vistos, para o bem ou para o mal, que certos modos de construção de territórios de existência, eles pululam mais nas disputas de modos de viver do que outros, não é? E isso dá um diferencial brutal, inclusive, na própria capacidade de produção comunicativa com que o próprio saber oficial tem se posicionado diante da pandemia. Ou seja, as estratégias comunicativas oficiais que a pandemia tem gerado em certos grupos societários perante outros grupos societários tem sido muito mais da intensidade dos ruídos e da incomunicabilidade do que das estratégias de comunicação entre pares, não é?
e a gente tem visto exatamente evidências disso que são fantásticas, não é? A gente tem percebido o quanto certas produções de conhecimento sobre a vida do outro, sobre o saber do outro, elas têm se tornado cada vez mais incompetentes, quanto menos este outro está dentro deste mesmo processo de produção desses saberes sobre a vida dos outros, não é? Então, aqui tem algo nessa encruzilhada, que é a própria encruzilhada da produção da vida em comum no campo da própria produção do conhecimento, não é? O quanto mesmo nós temos centrados na ciência oficial de hoje a capacidade de conhecer, sem que este outro que produz e habita insistentemente o território vivo em ato esteja no centro da produção do próprio saber sobre a instituição permanente do seu próprio território da vida em ato. Então, essa é uma questão absolutamente fundamental e que nós temos dado pouca atenção de problematização, imaginando que ir para o caminho do cuidado no território é simplesmente ajustar da melhor maneira a técnica de agir da atenção primária à saúde. Isso já é fracasso anunciado de forma antecipada, não é? Não tem que fazer ajustes da tecnalidade, da capacidade da atenção primária, corrigir erros. Tem sim que subverter o valor da própria concepção, da própria perspectiva de ação do que nós chamamos atenção primária à saúde. E acho que isso é fundamental, não é? Então, Krenak, para mim, é um elemento absolutamente fantástico. Outra grande filósofa que, para mim, está presente aqui e que dialoga com um outro que eu também considero filósofo central é a Clarice Lispector, não é? E o poeta do Mato Grosso do Sul, não é? Nossa, me deu um pane mental, como é que eu posso... Já eu venho com ele. Que nos apresentam uma forma de transvalorar o tempo inteiro a própria experiência existencial, não é? A própria experiência existencial em Clarice Lispector é algo fantástico, né? Tem várias ofertas da Clarice Lispector que dialogam profundamente com o campo da filosofia e que, para mim, são muito instigantes e tem tudo a ver com a pandemia nesse instante, não é? De uma certa forma, o conceito de ferramenta dela de instante já, o conceito de ferramenta dela de nem tudo é possível ser dito numa narrativa oral ou escrita de si. E, portanto, nos convoca a outros territórios do saber sensível, não é? E Manuel de Barros, que faz uma poesia que transvalora os valores a todo tempo, não é? Com diferentes maneiras pela qual ele traz, por exemplo, o menino que carrega água numa peneira. E esses filósofos que nós temos no Brasil, o Krenak, a Clarice Lispector, o Manuel de Barros, nós do campo da chamada ciência temos uma dificuldade incrível de dialogar com eles, mesmo porque a gente não os encara sob esse ponto de vista, não é? A gente encara um como poeta, outra como literária e o outro como um líder indígena, não é? E a gente não percebe o quanto eles estão nos ofertando outros modos de pensar que talvez possam produzir, dentro de uma tensão produtiva, algo sobre essa encruzilhada da produção da vida em comum, algo sobre esse tema do cuidado como uma tessitura delicada para sustentar a produção do viver individual e coletiva, algo como a porosidade de se operar dentro de uma perspectiva de mundo com a perspectiva de mundo do outro, ou mesmo com a potência de enfrentamento dentro destas perspectivas de mundo, de tal maneira que os mundos outros
são tão distintos que o que nós temos diante de nós é ou a produção, numa aposta do devir aqui e agora, de um mundo onde a produção do viver é o núcleo de entendimento da sua riqueza, ou de um mundo onde a produção do viver pela morte é a produção substancial da riqueza. Nós vivemos isso hoje a todo instante. E eu vou apontar isso como uma questão nuclear da disputa que nós temos hoje, cravada na existência e que estão aí no centro do que os sinais que vêm exatamente da pandemia. Nós vivemos hoje, aqui e agora, em cada ato que realizamos, uma disputa de mundos outros. Uma disputa de mundos outros pela sociabilidade que produzimos com os outros, pela maneira como porosamente nos acolhemos e somos acolhidos, acolhemos ou somos acolhidos pelo outro, pela maneira como cuidamos de nós, cuidamos do outro e deixamos ser cuidados pelos outros e pelas outras. Nós estamos a todo instante diante exatamente de uma disputa de mundos que é substancial. Ou de um mundo onde todas essas questões se pautam pela noção substancial, que a produção da riqueza do meu viver é produzida em cima da produção da morte, e o capitalismo, para quem ainda nunca percebeu, ele é algo que enriquece matando. Ele enriquece matando simbolicamente, ele enriquece matando fisicamente, ele enriquece matando e roubando a produção da energia produtiva do outro. Então, o capitalismo é necrofílico, ele produz um devir permanente no aqui e agora, com as suas estratégias de empreendedoristas, individualistas, com as suas estratégias de que só a minha vida que vale a pena e é o centro do mundo, com as estratégias de que a riqueza é o fetiche desse algo que eu posso ter a propriedade privada sobre ela. O capitalismo ele é algo que no território da sociabilidade, no território de acolher o outro, ele gera o tempo inteiro uma perspectiva necrofílica, e ele se alimenta vampirescamente da morte do outro. Não é? E nós estamos disputando o tempo inteiro nessa encruzilhada da vida em comum, o tempo inteiro, com outras possibilidades de sociabilidade, de acolher a vida do outro, de ser acolhido, da produção do território vivo em ato, com uma estratégia de um mundo outro, onde a produção de mais vida na minha vida é a produção de mais vida na vida dos outros e das outras. E, portanto, este é o tema da riqueza central. E, portanto, nós estamos cravados nesse tipo de situação. E aí nós temos que nos perguntar, o que a saúde tem a contribuir sobre isso? O que o campo da saúde e suas tecnologias de cuidado, de alta densidade material ou de alta densidade relacional, tem a contribuir sobre isso? Aonde ela é porosa para poder deixar explícito que o seu agir é um agir de produção de mais vida na vida vivível de qualquer um, de qualquer uma, porque isso é uma produção de mais vida vivida na minha vida. Aonde a saúde contribui com isso? O que é que a gente tem assistido dos modos de agir solidários no campo da saúde em plena pandemia, que seja diferente do que é que a gente já fazia antes da pandemia? O quanto nós temos assistido o descaso com a vida do outro, o quanto nós temos assistido essa situação de egoisticamente a gente se posicionar em relação ao não cuidar de si, inclusive não cuidando do outro. Então, essa questão é de tanta complexidade que tudo aquilo que era muito óbvio para enfrentar a pandemia não se realizaria jamais. Jamais, não é? A não ser onde você pudesse ter estímulos e convites e convocatórias para uma produção intensiva da vida em comum. Falta gente ainda pesquisar de uma maneira mais efetiva o que é mesmo que aconteceu na China. Será que é a militarização? A gente não vê que é a militarização da vida chinesa que começou a fazer esse controle. O que é que eles têm de diferencial nessa produção da vida em comum?
Por que será que há anos a gente assiste vários grupos asiáticos usarem máscaras? É interessante ver isso. E a gente não consegue ficar 5 minutos usando máscara, não é? O que será que tem desse diferencial nesse processo? Será que eles são também uma proposta que a gente ainda não entendeu? E nós aqui do Ocidente temos tantos chavões para falar deles que a gente não consegue nem entender o que significa a produção da vida em comum dentro dos espaços da comunidade. Ora, nós temos aqui, cravados em São Paulo, cravados em Campinas, cravados no Rio de Janeiro, na Bahia, no Brasil inteiro, experiências autogestionárias que a pandemia permitiu, de coletivos se autocuidando, que são brilhantes e correm por fora, inclusive, de uma dicotomização entre a ciência e a não ciência, entre a questão da tecnalidade central do agir em relação à saúde, ao contrário, operando com um mecanismo incrível do ponto de vista da vida em comum. Nós temos visto isso, nós temos exemplos, às vezes, exaustão. E aí? O que é que a atenção primária tem no seu paradigma de porosidade para dialogar com isso? O quanto a atenção primária, na sua experiência cotidiana, se propõe ser um território de transvalorar o valor das ciências de Estado. É assim que eu encerro um pouco esse meu olhar para vocês, né? O quanto a atenção primária à saúde, na experiência cotidiana, da prática das equipes, tem porosidade, tem possibilidade de ser um território de transvalorar o valor da Constituição ou os valores que a constituem como ciência de Estado. Porque se ela não tiver essa porosidade, se ela não tiver essa potencialidade, ela não se realiza enquanto isso que eu estou colocando. E ela vira uma estratégia negacionista sobre o olhar desconfiado das perspectivas dos outros, que se sentem mais descuidados, que não confiam neste processo e que nem vão à rua para defendê-la. E não sentem que a sua destruição é algo que tem a falar sobre a vida que vive. Porque se tivesse algo para falar sobre a vida que vive, se incomodaria com a sua destruição. Então, talvez a gente tenha que perguntar sobre isso e a gente tenha que perguntar o quanto nós estamos abertos a transvalorar esses valores, a colocar esses valores em interrogação, no mínimo. Um pouco isso, Ana. Tá. Emerson, chegaram aqui várias perguntas, né? Mas eu tinha uma questão, eu que queria falar sobre você, mas acho que você já respondeu, que era essa questão da necropolítica, né, atravessando esse território vivo em ato. Né? Acho que agora, no final, acho que você, pelo menos para mim, acho que conseguiu abordar essa questão da necropolítica, desse modo de ditar a vida, né, e ditar a morte. Né? Eu vou passar aqui para 2 perguntas, tem uma aqui que é a prioritária, né? Tem uma aqui que fala sobre a crise paradigmática como uma disputa de modos de viver. E a ideia da disputa é, por sua vez, a ideia de uma militância calcada no verbo disputar. Aí a pergunta da pessoa é: será que essa disputa não estaria em crise? Então, não seria importante colocar a ideia da militância em outro ponto? Quem sabe a ideia mais ligada a uma militância que possa habitar, ocupar e cuidar, nesse sentido do qual você coloca o cuidar. O que você pensa a respeito da militância em saúde? E a outra pergunta... Não, nada. Oi? Acho que você... Não? E a outra pergunta é que ele fala, né, que você está apresentando muitas impossibilidades, né? E a pergunta dele é: isso não imobiliza demais? Parece não haver superação de enfrentamentos, né? Tá bom. Essas são as 2 questões colocadas. Não, pode ser, porque a primeira eu já falei bastante, então eu ia já direto para a segunda. Sim, já. Se tiver mais alguma, coloca. Tá.
Então tá, porque essa primeira você já falou, a segunda é com relação à questão de como pensar um retorno escolar seguro para as famílias e profissionais de educação no segundo semestre de 2021, já que essa área não é instruída a pensar no cuidar. Como poderíamos imaginar nesse retorno de forma inteligente? Ok. Bom, Eliette, oi, Eliette. Eu não estou falando de impossibilidade, não. Eu acho que você fez um filtro de escuta diferente da minha. Eu estou falando em potências no sofrimento, eu estou falando de potência na fragilidade, eu estou falando de potências nas encruzilhadas e não de impossibilidades. Primeiro que não existe impossibilidade, claro, Eliette. Só existe impossibilidade quando a gente tem um conceito em que alguém tem uma caixinha de possíveis, só que essa caixinha de possíveis não pode acontecer diante do mundo. E eu não estou falando disso. Por isso que meus filósofos são inventores. Por isso que meus filósofos são criadores. Porque eles são capazes, diante de um mundo dado, de criar mundos outros. Então, Eliette, eu não falo de impossibilidade, e muito menos de imobilidade. Você me conhece faz tanto tempo, Eliette, que você sabe que eu sou um cara que faz muita problematização, problematiza o problema e tira a potência disso. Então, eu sou talvez uma das demonstrações para dizer para você que eu tiro potência do que aparentemente é impossível. Né? Então, aqui eu estou valorando de uma maneira absolutamente diferenciada o próprio conceito de potência, o próprio conceito de sofrimento, o próprio conceito da produção, né, nas encruzilhadas e aí eu estou falando de Exu, né, das encruzilhadas, né? Estou falando dessa potência da força criadora, da potência das forças inventivas, né? Então, ter o Manuel de Barros como um filósofo, não é? E não Kant, é exatamente você poder pensar de que maneira nós não estamos aprisionados, de que maneira a razão, e a razão kantiana é isso, não é uma gaiola, uma argamassa, uma cadeia de impossibilidades, né? E sim de que maneira nós somos potências para produzir outros sentidos do viver. E aí, nesse sentido, eu acho que esse tema é um tema importante, vital, né? Acho que a sensação de impossibilidade é uma sensação, e aí eu vou voltar ao Nietzsche, hoje eu resolvi tomar o Nietzsche como um elemento interessante. O Nietzsche, quando ele fecha o seu livro, que eu acho que é o terceiro livro potente dele, que é Assim Falou Zaratustra, o Nietzsche faz uma conversa sobre 3 devires, né? Ou 3 formas de produção da existência. Uma delas é associada à figura do camelo e do burro, a outra dela é associada à figura do leão, e a outra delas é associada à figura da criança. Ele, quando fala do camelo e do burro, ele está falando do dever servidão voluntária em nós. É aquele modo de viver que todos nós temos, né? De estarmos voluntariamente na servidão, diante das regras que nos são impostas e que nós nos sentimos que temos que ser obediente e não conseguimos atravessar esse território, não conseguimos vazar as suas regras, né? O leão é um devir que também muitos de nós têm e que é aquele que nega, ele nega tudo. Ele não está na servidão voluntária, mas ele também não sai do lugar do ressentimento, como coloca o Nietzsche, porque ele é um negador, ele nega o passado, ele nega os valores, mas ele não transvalora os valores. Ele está prisioneiro nas impossibilidades. E a criança, que não é uma questão da infância, a criança como força de devir, que é exatamente o Manuel de Barros, né? Que é exatamente essa potência criadora
que existe no devir criança. Aliás, Manuel de Barros é uma figura brilhante sobre esse ponto de vista, numa entrevista dizendo que alguém pediu para ele escrever um livro sobre a vida dele, poeticamente, e ele escreve chamado A Primeira Infância. Depois ele fala a segunda infância e a terceira infância. E o editor pergunta: e quando é que você vai conversar sobre a vida na velhice? Aí ele falou assim: não, eu sou permanentemente criança. Então, conversar na velhice, para mim, não cabe. Cabe sim conversar na primeira infância, a segunda infância, a terceira infância. Ora, essa é uma questão que está cravada nessa conversa nossa, né? E acho isso importante a gente poder pensar fora da caixinha, né? Fora da caixinha, senão nós vamos ser capturados ou pela servidão humana ou pelo devir leão em nós, e nós não estaremos tirando potência dessa fragilidade que é o devir criança, que é aquele devir, segundo Nietzsche, que transvalora os valores e não simplesmente os nega. Eu acho que nós estamos em cima disso. Eu acho que essa é a grande conversa que nós temos pela frente, e isso é a gente ter a porosidade perante o mundo atual que está nos colocando e nos pedindo uma porosidade que, ao estarmos aprisionados no nosso campo institucional, no território da saúde, né, sem nos permitirmos atravessá-lo, né, a gente vai perdendo potência. E aí sim, construindo impossibilidades e lamentos. E vamos nos tornando ressentidos, né? E não ativistas por um mundo dos outros que estão aí em produção permanente na nossa cotidianeidade. Eu acho que é isso, Ana. Sim, Emerson, acho que bem legal essa apresentação agora sua, né? Da criança, nessa imagem, né? Da criança, né? Do que o Manuel de Barros traz, né? A gente já está no final, Emerson, a gente já tem que encerrar, né? São 3h29, encerra agora 15h30, né? Mas para mim, eu vou dizer por mim foi uma alegria, né? Eu acho que eu fiquei aqui anotando coisas, né? Eu acho que as coisas que você traz são coisas que remetem a uma reflexão profunda do sentido da vida e profunda no sentido do que a gente está fazendo e nosso papel, né, nessa pandemia. Eu acho que para mim foi uma grande tarde, né? Uma tarde de muita alegria, de muito conhecimento, né? Acho que você quer falar alguma coisa para a gente ir encerrando essa mesa, né? Que eu acho que mais do que isso vai ficar aqui gravado, né? As pessoas vão poder voltar de novo e rever e ouvir novamente essa questão sobre as dificuldades, a facilidade que está na dificuldade de trabalhar na pandemia, né? Acho que isso foi fantástico, né? Uma coisa que parece fácil, é fácil. O que você faz? Você isola as pessoas, é só não ter contato, coisa mais fácil do mundo, né? Mas a gente esquece, acho que a ciência esquece desse território micropolítico do qual a vida pulsa, né? E do qual nós, né, somos os nossos próprios mentores, né? Acho que esquece disso, né? Dessa nossa capacidade inventiva e criativa, né? E aí se dá o fracasso, né? Eu queria só agradecer, Ana, muito obrigado pela sua participação. Para mim é um prazer sempre estar contigo, você sabe disso. Também para mim. E proponho aqui que vocês deem uma lida no chat aqui dos vários Manuel de Barros. Alguém chamado Psicologia veio acrescentando coisas lindíssimas que o Manuel fala, que a toda hora a gente se encanta. Obrigado a todos, obrigado a todas pelas perguntas, por me fazer pensar. Obrigado
pelo evento me obrigar a pensar. Sim. Eu Eu que agradeço. Eu agradeço você, agradeço o pessoal do Nupesco pelo convite, né? Eu acho que esses seminários são assim fantásticos, né? Muito obrigada. E uma boa tarde.